Eu vou fazer umas provocações aqui para a gente pensar junto. O racismo individual ou pessoal, o racismo estrutural e o racismo institucional. Será que os professores da rede pública e privada de ensino estão realmente preparados do ponto de vista pedagógico para discutir racismo nas escolas? Como que a escola tem promovido o racismo institucional na vida dos seus alunos? Olá gente, tudo bem? Meu nome é Antônio Bernardo, eu sou psicólogo e hoje eu vim trazer aqui algumas provocações para a gente discutir sobre desenvolvimento infantil, racismo e escola para todos aqueles que se interessam pelo tema. Bom, se a gente pensar racismo, a gente pode dividir o racismo em três eixos extremamente importantes. O racismo pessoal ou individual, que é muito confundido, por exemplo, com as injúrias raciais, é quando um sujeito, por exemplo, chama o outro de macaco, faz uma ilusão sobre a cor dele, né? O racismo institucional, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, que são as manifestações racistas que as instituições públicas, privadas, comerciais cometem no sujeito ou em determinadas etnias. E tem o racismo estrutural, que aí ele está muito relacionado às políticas públicas, de uma forma mais ampla e caminha entre esses outros dois eixos, tudo bem? Se a gente for focar o racismo institucional, a gente pode pensar, por exemplo, como que a instituição X olha o sujeito de uma determinada etnia e olha o sujeito de uma outra etnia. Vamos pensar de uma forma prática. Por exemplo, os números que trazem sobre genocídio da população negra e jovem. Os dados vão dizer que pessoas negras e jovens, principalmente homens, morrem muito mais em relação, por exemplo, à população branca. Vítimas da polícia. A instituição polícia promove, então, um olhar, enquanto instituição pública, a esse grupo étnico. Ou seja, vai entender que o negro ele sofre, que ele tende a cometer mais crimes, que ele está mais exposto à criminalidade, ao tráfico de droga, enfim. Um outro exemplo é a gente pensar a instituição saúde. Como que o sujeito negro, a mulher negra, é tratado nos hospitais. Não de forma direta, mas na verdade se a gente pensar, por exemplo, o parto. O parto da mulher negra já é comprovado cientificamente que a equipe médica entende que aquela mulher, ela resiste mais, ela aguenta mais as dores do parto. Logo, a gente tem uma opressão de dor mesmo àquela mulher pelo simples fato do grupo étnico que ela participa, que ela faz parte, ou seja, que ela é negra. Se a gente pensar no nosso foco aqui, que é discutir junto às escolas, os profissionais da educação, como que a gente pode identificar o racismo, como que a gente pode se perceber enquanto promotores de comportamentos racistas e como que a gente pode criar uma solução a curto, médio e longo prazo para esse problema. Vamos lá? Quando a gente fala de racismo institucional, como eu disse, não é de forma direta, nem sempre ele é verbalizado, nem sempre ele vem como uma manifestação de injúria racial. Ao contrário, às vezes a escola, entendo eu enquanto profissional, enquanto professor, percebo que a escola vai fazendo a manutenção de manifestações e práticas racistas. É o sujeito, a criança que está no seu desenvolvimento biopsicossocial. Se a gente pensar, a partir do momento que ela entra, vamos pensar ali com 7 anos na escola, né? Ela está num período de desenvolvimento, o seu narcisismo, ela busca olhares para si. Essa criança ela passa a perceber o mundo de uma forma diferente, ela está num período de transição. Né? Ela está ali numa relação com o complexo de Édipo, por exemplo. O que eu quero dizer na prática? Que essa criança ela precisa ser vista. Essa criança ela passa a se preocupar com o outro. Ela vai dizer para o pai, pai, o senhor está bem, trabalhou demais, está cansado, quer massagem? Ela também precisa desse olhar para si, ela está numa separação, né, do eu e do outro muito importante. E principalmente a sua autoestima. A sua autoestima é o que pega nesse momento. Na prática, se essa criança for atacada enquanto falar dos seus lábios, falar do seu cabelo, falar da sua cor,
das suas aparências físicas, né, do seu modo de se vestir, do lugar onde ela mora. Esses ataques à criança, feitos pelos colegas, né, de classe, que a gente pode entender em algum momento enquanto bullying, mas eu defendo isso enquanto racismo, estou focando aqui enquanto racismo mesmo. O ponto central da nossa discussão aqui é: os professores, os profissionais da educação são a chave para a gente pensar como quebrar esse ciclo vicioso de racismo e violência. Como eu disse, que não é bullying. Os professores, os profissionais da educação, as famílias, os pais, enquanto figuras de representação de liderança, figuras de segurança para a criança, precisa primeiro se apropriar desse conteúdo. Só dizer para o coleguinha, olha, não xinga ele de macaco, não faz racismo, não é o suficiente. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, só se apropriar também da Lei 10.639 não vem sendo suficiente. Isso é obrigação. Uma vez que eu me aproprio desse conteúdo, que eu entendo o racismo como um crime, que eu entendo o racismo como uma violência ao outro, como que vocês, professores, podem se permitir que violências estão acontecendo debaixo dos seus narizes e transformar isso em apenas uma injúria racial? Ao contrário, não falar sobre racismo é tão violento quanto cometer. E se nós somos figuras de autoridade, temos uma representação simbólica extremamente importante para o desenvolvimento dessas crianças que estamos trabalhando, que somos cuidadores, e existe uma força muito importante para essas crianças, a gente precisa evitar que achuras, fendas, que transtornos emocionais sejam constituídos a partir daí. Como é que está a autoestima de uma criança que é violentamente chamada de macaco? Como que um sujeito preto, criança de 7, 8, 9, 10, vai ouvindo sobre a sua aparência física, como que essa criança, esse adolescente, esse jovem se sente? É extremamente importante a gente entender. Racismo é violência. Quando a gente fala de racismo, a gente fala de pessoas que morrem por conta da sua etnia, ou seja, genocídio da população negra. A gente fala de abuso sexual, a gente fala de sexualização do corpo. São questões importantes. Até quando a escola vai se eximir dessa responsabilidade? Se a gente pensar outros grupos raciais, como por exemplo, alemães e judeus, discutir sobre o nazismo já é algo que não é, entre aspas, evitado. É comum, e as pessoas já sabem através de filmes, de literatura, do Museu do Holocausto, as pessoas falam sobre esse tipo de opressão, sobre esse genocídio. O que eu estou provocando aqui é falar sobre, mas focando aqui na nossa discussão inicial, a autoestima, o bom desenvolvimento educacional, uma boa sociedade, uma homeostase social, ou seja, um equilíbrio, ele só será bom uma vez que nós, enquanto negros e não negros, traga essa pauta para dentro das escolas. E isso é por meio simplesmente dos professores. Se apropriar do conteúdo, trazer discussões e acomodar o racismo como violência, como crime, e não simplesmente como uma injúria. Então eu convido vocês a caminharem junto comigo nessa nova empreitada, nesse novo desafio que é a internet, as mídias sociais. E assim, né, como toda pessoa que se utiliza da internet, eu peço para fortalecer, para curtir, para compartilhar, para mandar pessoas e assim, contribuir com conteúdos para que a gente possa discutir sobre a saúde mental aqui enquanto profissional psicólogo, tá bom? Obrigado e até mais.